Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. Hoje a gente dá continuidade do tema do nosso último encontro. Eu disse a vocês que em 1942 a Europa Ocidental se encontrava ajoelhada perante Hitler, né? A Inglaterra, a Grã-Bretanha, vamos dizer assim, o último bastião de resistência, estava nas cordas ali sofrendo incessantes ataques, né, da Luftwaffe alemã, né? A única resistência que os britânicos ofereciam era através da sua força aérea, a RAF, né, Royal Air Force, né? Inclusive, a RAF tinha aviões até teoricamente inferiores, né, ao Messerschmitt nazista, né, mas eram aviões mais ágeis. E os oficiais das Forças Armadas Britânicas, da Força Aérea Britânica, eram mais experimentados na guerra. Lembra que a Luftwaffe é novinha, né? Até então a Força Aérea Alemã nem existia. Muitos pilotos morreram, aliás, isso não era tão incomum assim, né? A formação de caças saía, sei lá, com 20 caças só voltavam 2, 3, né? Mas eles formaram ali uma grande evolução de resistência britânica. Inclusive, isso gerou uma homenagem do Churchill, né? O Churchill, uma vez homenageando o papel da Royal Air Force britânica, ele chegou a dizer, né, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Né? Bom, quando Hitler olha isso tudo, a primeira coisa que vem à cabeça dele é o seguinte, não tem como eu perder. A Inglaterra cedo ou tarde vai capitular. Né? Os Estados Unidos está envolvido num caô lá, numa treta que nós vamos falar daqui a pouco. Está na hora de eu destruir meu último inimigo. É quando Hitler deflagra a chamada Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da União Soviética. Né? Para muitos, considerado um erro estratégico. Certo? Porque, no fim das contas, Hitler acabou fazendo aquilo que ele não queria. Abriu dois frontes. Né? Abriu um fronte no Ocidente, contra a Inglaterra. Né? Tudo bem que na cabeça do Hitler aquilo estava praticamente resolvido. E ele abre, ao mesmo tempo, um fronte no Oriente contra a União Soviética. E vejam bem, galera, no início, de novo, rolo compressor, né? Anexando territórios atrás de territórios. Entra o 4º e o 6º Exército, né, na União Soviética, e eles vão anexando território atrás de território, território atrás de território. Na cabeça do Hitler não tinha como um exército composto de um punhado de camponeses, né, inclusive tinha acabado de passar por um expurgo, eu falei para vocês lá do Stalin, não tinha como esse exército parar a máquina de guerra nazista. Né. Bom, isso vai rolando ao mesmo tempo. Os soviéticos adotam a tática, né, da terra arrasada, né, do tipo, olha, os nazistas estão chegando, recua, explode tudo, destrói tudo, linha de férrea, teleférico, né, arranca as plantações, tudo que não puder ser usado, retira e traz. Pra vocês terem uma ideia, os soviéticos chegaram a transportar uma cidade inteira. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, era uma cidade chamada Tancogrado, que inclusive era uma cidade conhecida por fabricar tanques de guerra. Eles pegaram aquela cidade inteira, aquele parque industrial inteiro, desmontaram, botaram na linha férrea, deslocaram para dentro do território soviético e remontaram a cidade toda de novo. Tem coisas que o totalitarismo soviético faz por você, para todas as outras vai cercar, né? Vai cercar paga nós. Então, ainda assim, ficava muito claro que a vitória hitlerista, a vitória nazista, era uma questão de tempo. Né? E aí, Hitler tomou uma decisão que, para muitos, né, é considerada assim, o grande erro da guerra. Né? Os nazistas, né, o alto comando nazista queria a região da bacia do Cáucaso. Né? Petróleo, gás, ferro. Hitler fala, não, eu quero Stalingrado e quero Moscou. Moscou, capital, né, a sede do Kremlin, na Praça Vermelha, e Stalingrado tinha sua importância porque era uma cidade cujo nome se referia a Stalin. Né? Nesse momento, Hitler divide suas tropas. O 4º Exército se direciona a Moscou, o 6º Exército se direciona a Stalingrado. E aí, galera, nós temos a batalha mais sinistra da Segunda Guerra Mundial, que é justamente o cerco a Stalingrado, a Batalha de Stalingrado. O 6º Exército cerca Stalingrado, ou seja, não chega reforço nenhum, né? E o Stalin, ao mesmo tempo, é muito claro com o exército. Vira para os caras e fala assim, ó, resistiremos até o último homem. E desliga o telefone. Pessoal, de frente o exército nazista. Atrás o rio Volga, congelado. E aí, pessoal, virou um caos sinistro.
A guerra se dava rua por rua, prédio por prédio, casa por casa. Era como se os nazistas ocupassem o centro da Taquara e os soviéticos recuassem até a Rua Jordão. E aí depois eles atacassem, pegassem o centro da Taquara e os nazistas recuassem até o tanque. Era comum as patrulhas soviéticas e nazistas se encontrarem do nada nas esquinas, né? Trocar tiro de uma janela para outra. E, inclusive, os soviéticos sofreram muito porque estavam cercados, né? Então não chegava nada para eles. Então a alimentação era escassa, os soviéticos, inclusive, sobreviviam de comer rato, né? Porque era o que tinha para comer. Você fala, ai, que nojo. Você fala, você está aí comendo seu traquinas de morango enquanto assiste a minha aula. Lá, com fome, né? A história é outra. Aliás, tem um filme muito bom de ação, quem quiser assistir, chamado Círculo de Fogo, que é um filme sobre 2 atiradores de elite. Eles existiram de verdade, né? Um atirador de elite soviético e um nazista. Eles se caçam dentro de Stalingrado, né? Ambos são heróis de seus povos. E aí, dentro de Stalingrado, eles se caçam, né, até que um consegue pegar o outro. Não vou dizer como é que termina a história. Mas só para você se ligar como foi a Batalha de Stalingrado, que se passa durante a Batalha de Stalingrado. Bom, galera, e aí 2 coisas acontecem. Primeira, o cerco dura muito mais tempo do que o Stalin esperava e o inverno russo chega. Professor, o inverno russo é rigoroso? Não. Na Sibéria bate menos 44 graus. Tranquilo, né? Tranquilo. Gente, dá para congelar peido, de tão gelado que é. Segundo, ao contrário do que os nazistas esperavam, o cerco a Stalingrado é rompido. Os soviéticos resistem, derrotam o 6º Exército nazista e desaparecem com ele. Você imagina que um exército inteiro desaparecer do mapa? Talvez você não esteja entendendo o tamanho disso, mas lembra que o Brasil hoje, é uma das maiores forças armadas do mundo em termos de número, tem 5 exércitos. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o 5º exército. A Alemanha nazista, né, em tempos de guerra, vai ter mais do que isso, obviamente. Mas eu estou dizendo que, de 10, desapareceu completamente. A 10ª parte de todas as suas forças militares. E o que é pior, quando o 6º Exército desaparece, o 4º, que está indo para Moscou, fica desprotegido. Que é uma tática militar antiga, tá, gente? Um protege o outro. Então, o 4º avança, enquanto o 6º protege a lateral dele. Enquanto o 6º avança, ele está protegendo ao mesmo tempo a lateral do 4º. Quando esse aqui... Passamos para cá. Quando um desaparece, o outro fica vulnerável. Eles estão juntos aqui, ó, andando lado a lado. Quando esse aqui desaparece, ó, o exército inimigo pode vir por trás. É justamente o que o exército soviético faz. Corta as linhas de abastecimento e o 4º exército alemão fica preso em território inimigo e desaparece. Ou seja, é a primeira vez na história que Hitler perde uma batalha. A primeira vez na Segunda Guerra Mundial que Hitler perde uma batalha. E aí, quando ele perde, galera, ele perde uma vez só também, né? É uma levada sinistra. É o que a gente chama de virada, que vai de 42, 43 até 1945. Vocês estão sentindo falta de alguém aqui? Estão sentindo falta de um elemento aqui? Eu sei que você deve estar se perguntando, professor, e os Estados Unidos? Pessoal, você tem que lembrar que o eixo é composto de 3 países, não de 2. Então nós temos a Itália, nós temos a Alemanha, mas também nós temos o Japão. O Japão que tem suas pretensões militares lá no leste asiático. Tá certo? Lá no Oriente Distante. Não à toa, os japoneses entraram em guerra com os russos lá em 1905, para dominar a região da Manchúria. Quando a gente estudou a Revolução Russa, nós falamos disso. Eles entraram em guerra com a União Soviética de novo, buscando dominar aquela região. Então ali Taiwan, Singapura, Coreia, né, a Península Coreana, né, China, Vietnã, Laos, toda aquela região, Timor-Leste, né, toda aquela região ali, Taiwan, era palco de expansão japonesa. Quem está preocupado com a expansão japonesa, galera? Lembra que o globo ele dá a volta, né? Quem está preocupado com a expansão japonesa? Estados Unidos. Os Estados Unidos está observando a expansão japonesa, claro, ao mesmo tempo está observando a expansão aliada, a expansão nazista lá na Europa Ocidental, e não vê isso com bons olhos, né? Porque o lado que ele apoia está perdendo. Né? E aí, ao mesmo tempo, os japoneses estão ali crescendo no Sudeste Asiático. E aí os japoneses tomam uma decisão genial, que faz com que os americanos sejam forçados a entrar na guerra. Mas que decisão é essa, professor? Isso eu conto para você no próximo encontro. Beijo no coração de todos.